enquanto enfermeira, né, numa unidade de crianças cirúrgicas, então realmente a gente sempre teve uma grande demanda com relação à necessidade de punção venosa, né? Então, crianças, idosos são muito puncionados, muitas vezes com muitos insucessos, né? E isso era um grande problema. Partindo daí, então na minha tese de doutorado, a gente tentou avaliar se o uso de uma tecnologia, no caso a ultrassonografia vascular, poderia favorecer melhor obtenção de acesso nas crianças, né? E a gente fez, na verdade, foi um projeto bastante interessante, né, que foi coordenado pela professora Mavilde e pela professora Angélica Peterlini. E assim, foi muito bom porque foi um trabalho em grupo, a gente teve que desenvolver a habilidade da ultrassonografia, o que o enfermeiro normalmente não faz. A gente usava para avaliar a veia, não era com o intuito de diagnóstico, né, nenhum vascular. Então foi muito bom, foi um crescimento muito bom do grupo de pesquisa, né? Com relação a objetivos da pesquisa, a gente vê que realmente assim, em determinadas situações, o ultrassom ele é muito benéfico para as crianças, né? Para os adultos em geral, diversos estudos a nível mundial já trazem isso. E pensando ainda nessa terapia intravenosa, quando a gente pensa na prática que é feito e a gente questiona, hoje em dia a gente está com a possibilidade de desenvolver estudos também experimentais, ou seja, em laboratório, né? Então a gente traz uma questão da prática e leva para o laboratório. No caso, então, qual a qualidade do concentrado de hemácias quando ele é administrado em catéteres muito finos, né? Então, no caso do catéter central de inserção periférica, que é um catéter longo, muito fino, no recém-nascido mais ainda. E qual a qualidade do sangue depois que ele é administrado nesse dispositivo tão complicado, né, se a gente pensar na apresentação. Desde o início, nós pretendíamos avaliar, assim, melhorar a prática na terapia intravenosa em crianças, que foi minha área de escolha, e o início disso foi, então, essa comparação de 3 curativos, né, na verdade, 2 curativos e uma fixação de catéter periférico em crianças. Então, numa comparação, né, para a gente avaliar qual teria melhor desempenho, pensando em redução de complicações, pensando em maior tempo de permanência desse catéter, que a criança ficasse bem, né? E então também foi um estudo bastante interessante que nós fizemos na cirurgia pediátrica e tivemos como resultado, assim, até um pouco inesperado, que um grupo dessas crianças, ou seja, os curativos com película transparente, que é a tecnologia mais desenvolvida, naquele momento era o que existia de melhor no mercado, né? Ele, para as nossas crianças, não se comportou muito bem, porque a gente tem ambiente muito quente, né? A gente tem unidades que não são climatizadas, então eles não estabilizaram muito bem o catéter. Então as crianças tiveram um pouco mais de complicações do que quando comparamos com gaze na inserção ou a fita adesiva, que não é estéril e não é curativo, né? Dessa forma, é só uma fixação. Então, assim, pensando o que foi melhor para a nossa população, foi o curativo com gaze e fita adesiva. Que, se a gente pensar na nossa realidade brasileira, é bastante interessante, porque ele é barato, ele pode ser desenvolvido na instituição de saúde, né, e previne infecção, né. O que tem de desvantagem realmente é porque você não consegue visualizar a inserção do catéter, que é uma recomendação, e a gente não consegue visualizar porque tem a gaze ali cobrindo. Mas, se necessário, a gente consegue elevar a fita, avaliar a inserção, ou mesmo logo após o final, porque é uma gaze muito pequena, que é justamente para separar, né, isolar essa inserção do catéter, que é realmente uma porta de entrada de micro-organismos, etc., e que pode reduzir, então, a ocorrência de complicações. Com relação ao estudo dos curativos, então ele foi um estudo prospectivo, randômico, né, e controlado, então a gente separava as crianças em 3 grupos de estudo, né. Um grupo era com a gaze e a fita adesiva, outro grupo a película transparente estéreo, e o outro grupo era a fita adesiva. Então, 50 catéteres em cada grupo, né, para que houvesse então essa distribuição. Dentre esses 3 grupos, né, as crianças poderiam entrar várias vezes no projeto, de acordo com a necessidade delas, né, mas o que a gente identificou? Que não, com relação às características das crianças e da terapia intravenosa administrada pelos catéteres, não houve diferença significante, né? O que houve diferença realmente foi quando a gente avalia o curativo, ou seja, realmente o curativo, a estabilização, ele interfere na vida útil do catéter, na ocorrência de complicações.
né? Então, características da criança ou da terapia intravenosa não foram significantes. Uma amostra pequena, né? Então, que realmente a gente gostaria de aumentar, né? Por conta de prazo, etc., a gente acabou restringindo. O projeto já da ultrassonografia a gente ampliou, né? Então, quase 400 punções, né? Então a gente incluiu também muitas crianças também nessa característica, sempre crianças de 0 a 12 anos, né? No curativo e na ultrassonografia nós incluímos também até os 18 anos incompletos, que aí já pegaria essa faixa mais da adolescência, né? Que no caso da ultrassonografia é extremamente importante, porque se o paciente colabora com a técnica, né, então a ultrassonografia em tempo real, a gente precisa de uma estabilização, então não pode ficar mexendo. E até a gente teve uma experiência bastante interessante com as crianças, porque a gente desenvolveu um brinquedo que simulava uma ultrassonografia. Quando a gente mostrava para ela o brinquedo, ela fazia e estava tudo muito certo. Pegava o equipamento real e fazia nela, ok. A hora que a gente chegava com o catéter, que ela já conhecia, aí acabou, né, então acabava realmente a cooperação. Então eu acho que é interessante porque, além do benefício de você não funcionar às cegas, né, uma veia que você não está vendo, você consegue, tem um fator lúdico para a criança, né, que ela consegue entender o que é tão abstrato, né, assim, no sentido de que é uma veia dentro do seu braço, né? Então muitas coisas podem aparecer na cabeça de uma criança. E isso era muito interessante também, então que isso instrumentalizou, né? Orientou, a criança ficou mais consciente do que estava sendo feito, qual era a finalidade, então foi bastante interessante. As crianças sempre, antes de passarem por procedimentos, sejam dolorosos ou não, é recomendado, né, que se faça o preparo dessa criança, e esse preparo vai variar de acordo com a faixa etária, né, o nível de desenvolvimento mesmo, para que ela entenda ou não. De qualquer forma, sempre que a criança é orientada, a família também né, o acompanhante, a mãe, o pai, quem estiver junto. Então isso também é muito interessante. Então o que nós utilizamos? Era sempre a coisa do simulador, né, então nós simulávamos a coisa do ultrassom. Eles manipulavam, entendiam, e também havia uma cartilha, né, que foi desenvolvida por alunas, né, daqui do curso de enfermagem, sob orientação de outras professoras daqui, que contavam passo a passo, era uma historinha do que era funcionar a veia, o que era pegar a veia da criança. Então isso de uma forma para orientá-la, né, para capacitá-la até no cuidado do catéter depois. Então, sempre a gente tenta utilizar essas ferramentas para reduzir o estresse, né? A dor, infelizmente, ainda não é possível nesse sentido, né? Alguns estudos já falam de distração, de outras formas para reduzir a sensação dolorosa. Vendo esses resultados, o que a gente avalia? Que nessa população bastante específica, que já pode dar um norte para outras pesquisas até mais abrangentes, é que você deveria utilizar o curativo estéreo, que no caso de um país tropical como o nosso, a gás estéreo funciona bem, e a ultrassonografia indicada para as crianças normalmente ou na veia que você não visualiza de forma alguma, e você consiga fazer uma identificação, talvez até uma marcação desse local para a punção, porque às vezes em tempo real a criança não colabora e a gente não consegue, né? E com certeza em crianças que tenham uma predisposição a insucesso, onde a gente não consegue visualizar, muitas vezes a gente usa marcações anatômicas mesmo, né? Bom, eu sei que nessa região tem veia, né? E a ultrassonografia favorece muito nisso.